Pois é, meus amigos, tivemos a oportunidade de assistir hoje uma aula de futebol. Sim, Botafogo 5, Penharol 0, primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América, no Botafogo e Penharol, vão jogar na próxima semana lá no Uruguai. 69% de posse de bola para o Botafogo contra 31% de posse de bola para o Penharol. 22 finalizações do Botafogo no final do jogo contra apenas 8 do Penharol. Na verdade, no primeiro tempo, o Penharol entrou entusiasmado, pressionando, tentando intimidar, inclusive com jogadas violentas, os jogadores do Botafogo. Não conseguiu, claro que não conseguiu. Com o passar do tempo, o Botafogo se tornou senhor em campo, cresceu, pressionou, empurrou o Penharol lá para trás, mas não conseguiu fazer o gol. E não conseguiu fazer o gol porque o Penharol, no primeiro tempo, foi muito eficiente na sua defesa. Ele recuava com 9, quase 10 praticamente, poucas opções de contra-ataque, mas do Botafogo com jogadas concatenadas, mas faltando um pouco mais de tranquilidade. Resultado, terminou o primeiro tempo, não teve gol, 0-0, a torcida do Botafogo um pouco ansiosa, será que a coisa ia voltar a acontecer de forma desfavorável? Mas aí começou o segundo tempo, meu amigo. E no segundo tempo, o Botafogo foi verdadeiramente soberano. Uma aula de futebol, muita movimentação, muita mobilidade, troca de posições. O Almada joga muito, o argentino joga muito. Não é à toa que é titular na seleção onde tem o Messi, né, amigo? Então, a Almada, o Savarino joga demais também, esse paraguaio, e tem dois atacantes ali que a defesa não demore não, porque toma gol. Tanto o Luiz Henrique pela direita, que continua jogando muito bem, quanto o Igor Jesus, um centroavante que sabe fazer presença de área, mas também sabe tocar, sabe voltar, sabe tabelar e sabe concluir. É um matador. Se deixar, ele faz. E o Botafogo começou a construir. E fez o primeiro gol logo aos 5 minutos. Gol do Luiz Henrique. Gol do Savarino, numa assistência do Luiz Henrique. O Savarino tocou com categoria na saída do goleiro, 1-0 Botafogo. O Penharol ameaçou a sair, mas deu azar. Deu azar por quê? Porque 4 minutos depois, numa confusão da área, após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para o bom zagueiro Alexander Barbosa, aos 9 minutos, fez 2-0 Botafogo. Aí o Botafogo entrou em estado de graça, meu amigo. O Penharol perdido, não sabia o que fazer, não conseguia sair e também não conseguia se defender com a mesma eficiência que se defendeu no primeiro tempo. O que é que aconteceu? Tomou o terceiro gol. E o terceiro gol veio logo depois, aos 14 minutos, uma boa assistência do Vitinho para o Savarino, bom jogador, o Savarino filou 3-0 Botafogo, e aí o Penharol realmente estava perdido. Perdido, a torcida do Botafogo em cima e os jogadores jogando como por música, e tinha que sair mais uma jogada dessa dupla fantástica de atacantes do Botafogo, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. O Igor Jesus deu assistência para o Luiz Henrique num ótimo contra-ataque, 4-0 Botafogo, estado de graça. Poucos esperavam que isso ia acontecer, sabendo que o Botafogo joga muito bem, mas todos tinham visto lá atrás o que é que aconteceu no jogo Flamengo-Penharol, quando o Penharol eliminou o Flamengo nas quartas de finais da Libertadores. Mas cabia mais, estava faltando o gol do Igor Jesus, e esse veio aos 32 minutos, numa jogada de oportunismo e de categoria, num rebote do goleiro. O Igor Jesus cabeceou em cobertura do goleiro, fechando o caixão do Penharol, 5-0. Um time de primeira categoria, um time que tem jogadores de alta qualidade, volta a repetir, o Almada, o Savarino, o Luiz Henrique e o Igor Jesus são jogadores que metem medo a qualquer defesa. Tem um lateral direito, atenção para esse rapaz, um rapaz que sabe apoiar. Na defesa, a segurança do Alexander Barbosa, que foi soberano na defesa. No meio de campo, um jogador absolutamente equilibrado, o Marlon Freitas. Além de equilibrado, o verdadeiro líder do Botafogo. Na hora que a temperatura aumentou, que os uruguaios estavam provocando ainda no primeiro tempo, ele chamou o jogador do Botafogo, tá na cabeça, vamos jogar com a cabeça, porque a expulsão não ia levar o Botafogo a lugar nenhum. E o Botafogo botou a bola no chão, tivemos a felicidade
de sermos contemplados hoje, principalmente no segundo tempo, com uma aula de futebol do clube, do Botafogo de Futebol e Regatas. Parabéns ao seu técnico, mexeu muito bem, até poupou alguns jogadores. O Botafogo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, a distância de apenas 1 ponto contra o Botafogo. Fez a primeira semifinal, 1 ponto contra o Palmeiras, desculpe. Então vai ter jogo difícil no final da semana. Ele ainda poupou alguns jogadores, saiu o Luiz Henrique, saiu o zagueiro, saiu o Vitinho e deu mais cancha para os outros. Saiu o Vitinho, deu espaço para o Tiquinho. Então, um time preparado. O time do Botafogo está pronto. Eu acho que assim, a chance de acontecer alguma desarranjo, como aconteceu no ano passado, é uma chance que não é nula, mas é muito pequena. E o Botafogo está indo agora para o Uruguai, onde na próxima quarta-feira fará o segundo jogo contra o Peñarol. A fatura está liquidada? Não, a fatura não está liquidada, mas será muito difícil, não é impossível, né? Já vimos coisas aí, né? Já vimos o Botafogo dar 6-0 no Flamengo, Botafogo tomar 6-0 do Flamengo, já vimos coisas aí que, quem lembra lá atrás, o Bahia tomou 4-0 do Santa Cruz, quando voltou na Fonte Nova, meteu 5-1 no Santa Cruz, se classificou. Então, o futebol tem dessas coisas. Mas o time do Botafogo é um time que impõe, um time que dá confiança à sua torcida e dificilmente vai perder essa chance de disputar a grande final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Mineiro. Sim, o Atlético Mineiro, que ontem deu um show de bola contra o River Plate em Minas Gerais, ganhou o primeiro jogo também com galhardia, também com categoria, e vai jogar o segundo jogo lá em Buenos Aires. Está garantido para o Atlético? Não. Também não está garantido para o Atlético. Jogo duro, mas o Atlético deu um passo imenso para fazer a final contra o Botafogo, como acabamos de comentar. Final essa que será em jogo único em Buenos Aires no dia 20 de novembro. Torçamos para que as coisas continuem andando como estão e possamos ter na final da Libertadores em 2024 Botafogo de Futebol e Regatas e Atlético de Minas Gerais, uma grande final brasileira, completando um ciclo muito bonito desse Botafogo ou um ciclo muito bonito do Atlético. Mas primeiro terão que passar pelo Peñarol e Montevidéu, não é, Botafogo, e o Atlético confirmar e passar pelo River Plate em Buenos Aires na próxima semana. Feliz com o resultado, feliz com o futebol desenvolvido tanto pelo Atlético Mineiro ontem quanto pelo Botafogo hoje, que estão resgatando a magia do futebol brasileiro, porque eles estão jogando para o time. Os jogadores, diferente do que acontece na seleção brasileira, eles não estão jogando para êxito pessoal, eles jogam para o êxito do time, da instituição que eles defendem. E isso faz o futebol ficar mais eficiente e mais bonito para o torcedor brasileiro. Muito obrigado. Esse é o nosso pensamento, salvo o menor juízo, e até a próxima.